Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, irmãos amados. Vamos ler hoje aqui a palavra que está lá no livro de Jó. Se você tiver com sua Bíblia, pega ela e acompanhe comigo. Vamos ler, nós vamos ver a história de um homem que era fiel, era temente, era reto ao Senhor Jesus, né? Perdeu tudo, porque Deus permitiu o diabo tocar na vida dele, mas ele continuou sendo fiel a Deus, porque aquele homem era o que? Era temente, né? Então vamos ler aqui, ó, o primeiro. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Olha só para você ver como que é forte. Além dele ser temente a Deus, ele se desviava do mal, né? Glória a Deus. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao qual serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, né? Aquele homem era um homem muitíssimo abençoado, e ele levantava de madrugada para orar pelos filhos dele. Não importava se os filhos estavam ali blasfemando, pecando contra Deus, mas ele dobrava os joelhos e orava pela vida dos filhos dele. Você vê a importância de um cristão levantar de madrugada e orar, irmãos, porque nós devemos viver em oração, né? A vida de cristão em oração, jejum, né? E levantar de madrugada para orar, né? Porque senão passa a ser um cristão frio, vazio, sem a presença de Deus, né? Porque não existe um cristão que não jejua, que não busca, que não ora. Fica aquela pessoa vazia, sem a presença de Deus. Mas vamos continuar aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só para você ver, mais uma vez falando aqui que Jó era íntegro, temente e se desviava do mal. E quantas pessoas estão caindo em tentação hoje? Hein, irmãos? Quantas pessoas estão caindo porque não vigia, não está em vigilância, deixa a brecha, vem, a pessoa cai e depois fala assim: ah, mas eu caí por... Aí a pessoa pergunta: caiu por quê? Né? É cristão, não era temente, não ficava ali pregando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. Ah, mas acontece, eu sou imperfeito. Acontece porque deixou a brecha aberta, né? Então, orar e vigiar, né, irmãos? Nós temos que viver em vigilância e não deixar a brecha aberta para o diabo entrar, não. Porque quando ele entra, ele destrói tudo. Aí depois, quando a pessoa está lá no fundo do poço, a pessoa lembra: ah, meu Deus, eu vivia tão bem, né? Eu servia a Deus, eu tinha de tudo, e depois vai cair lá no fundo do poço, aí vai ser tarde demais. Vamos continuar aqui a palavra de Deus, né? Se desviava do mal, então nós devemos desviar do mal, né? Porque o fulano está caindo no buraco, você tem que cair no buraco, não, você tem que desviar do buraco, né? Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? Né? Ele aqui cercaste com sebe é tipo assim, aquela cobertura espiritual, né? Que Deus coloca ali quando você é temente, obediente, serve a ele em obediência, ele cuida de tudo que é seu, né? Deus não deixa nada acontecer de mal na sua vida, ainda cuida, guarda ali a sua família, o seu financeiro, guarda tudo, né? Aí vamos continuar. A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra.
Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Olha só para você ver como é forte. Deus permitiu, né? Nada acontece na nossa vida se não for permissão de Deus. E Deus viu o coração daquele homem, porque Deus conhece o nosso coração, né? O homem vê por fora, mas Deus vê por dentro. Ele sabe, né, das nossas intenções. Ele conhece o nosso coração, mas ele também permite o diabo tocar, igual ele permitiu aqui na vida de Jó. E Jó era uma pessoa fiel, uma pessoa temente. Imagina quem não é, né? Então vamos continuar aqui, as aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio mensageiro a Jó e lhe diz: os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os salbreus e levaram e mataram seus servos a fio de espada. Só escapei eu para trazer a boa nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a boa nova. Então só um escapava para levar ali a notícia para Jó, o que estava acontecendo, né? Deus permitiu o diabo tocar, né, nos bens materiais de Jó primeiramente. Jó começou a perder tudo, as ovelhas, né, os servos, os filhos, né? Deus deixou Satanás tocar. Então começou a destruição na vida de Jó, mas começou pelo material, né, pelos bens. Então vamos continuar aqui. Então acabou com os camelos, com os animais, com tudo, né? Também com os filhos, né? Matou os filhos de Jó, porque foi permissão de Deus. Nada acontece na nossa vida se Deus não permitir. Então vamos pular aqui para o versículo 20. Né? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Mesmo Jó perdendo tudo, ele lançou-se em terra e adorou a Deus. Aquele homem era temente, era obediente, era servo de Deus, né? Nunca abriu a boca para blasfemar em tudo que ele estava passando, perdendo tudo, mas não abriu a boca para reclamar em momento nenhum, porque a palavra de Deus nos fala: em tudo dai glória a Deus. Ele está passando pela prova, glória a Deus, né? Hoje está ruim, mas amanhã vai estar bom, em nome de Jesus. Mas a gente tem que ser temente, porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta a gente querer andar pelo caminho torto, não, porque Deus não vai abençoar, não. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com as coisas erradas. Então vamos continuar aqui, né? Versículo 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só o que esse homem falou quando chegou os servos para falar que, né, que os filhos dele todos tinham morrido. Bendito seja o nome do Senhor, né? Ele não blasfemou em momento nenhum. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2, vamos ler o livro de Jó, porque esse livro é um livro muito bonito, é uma história que nos leva assim, né? A gente fala assim, às vezes a gente passa por prova, coisinhas pequenas e fica reclamando com Deus. Às vezes chega a enfermidade, chega a porta fechada, chega a destruição no lar, na família, que é o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje, e a gente abre a boca para reclamar. Então, a partir de hoje, em tudo, dá glória a Deus, porque Deus é fiel, irmãos. Ele conhece a intenção do nosso coração, né? Hoje pode estar ruim, mas amanhã vai estar bom. Hoje pode estar bem difícil, amanhã vai estar abençoado em nome de Jesus. Vamos continuar aqui no capítulo 2. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ó, você vê, ele fica em todo lugar, rodeando, como um leão, né? Esperando ali a brechinha para ele entrar. Então é por isso que nós temos que viver, irmãos, em constante oração e vigilância. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, também homem íntegro e reto, temente a Deus
e que se desvia do mal. Olha só para você ver como que é forte. A terceira vez que fala aqui que Jó se desviava do mal. Em momento nenhum a brecha estava ali, ele deixou, né, cair. Não, ele não caiu no buraco, não, ele se desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora se incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, o diabo não estava feliz não, porque ele já tinha acabado com os bens materiais, com os filhos de Jó, e Jó continuava ali adorando, irmãos, né? Jó continuava ali firme, se desviando do mal, adorando a Deus em meio àquela tribulação, em meio àquela dificuldade, em meio àquela dificuldade toda, aquela tribulação que era perder os bens, que era um homem riquíssimo, de repente ficou sem nada, era um homem que tinha filhos, de repente perdeu os filhos, né? Então o diabo não ficou feliz não, o diabo pediu Deus para tocar na vida, na saúde de Jó, e Deus falou: então pode tocar, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabia que ele não ia blasfemar, né? Deus sabia que ele não ia blasfemar contra ele, que ele ia continuar reto, íntegro, temente, né? E continuar adorando, porque é isso que nós temos que ser, cristãos, verdadeiros cristãos, adoradores de Deus, porque, né, Deus é poderoso, Ele é santo, Ele é misericordioso. Então nós devemos, em tudo que nós temos, nós devemos a Deus, né? Nossa saúde, os nossos bens materiais, nós devemos a Deus. Então o diabo, não feliz porque ele já tinha tirado uma parte das coisas de Jó, e Jó continuou ali firme, o diabo tocou na saúde de Jó, porque Deus permitiu. Nada acontece na nossa vida se Deus não permitir, né? Então o diabo foi ali, tocou na saúde de Jó, e Jó continuou firme. Vou ler aqui, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Olha só para você ver o sofrimento daquele homem, né? Imagina aí o sofrimento daquele homem. Foi ferido, encheu o corpo de tumores, da planta dos pés até o alto da cabeça, né? E às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de coluna, e a gente quase morre. Imagina aquele homem com o corpo puro tumores, né? E ali, ó, adorando a Deus, firme na rocha. Então vamos ler aqui o versículo 8. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Olha só para você ver o sofrimento daquele homem, né? Com o corpo cheio de tumores e coçando com um caco de telha. E ali ainda adorando a Deus. Em nenhum momento abriu a boca. Em nenhum momento abriu a boca para blasfemar, para xingar, para brigar, para falar mal de Deus. Olha só para você ver a fé desse homem, irmãos. Olha só para você ver como que aquele homem era temente a Deus, né? Nós temos que ser temente. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, né? Porque a palavra de Deus fala que aquilo que a gente plantar, aquilo que a gente semear, a gente vai colher, irmãos. Então vamos ler aqui. Versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha só que você vê, né? A mulher de Jó falou: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Por quê? Porque Jó sabia Jó conhecia o que era Deus, né? Jó conhecia, Jó era temente, Jó era obediente. E por que o diabo tocou em tudo e não tocou naquela mulher? Porque o diabo tinha aquela mulher como aliada, era uma mulher que não era convertida, era uma mulher que abria a boca para murmurar, para reclamar de tudo. Mas em tudo Jó não pecou, não blasfemou contra Deus, né? Aí vamos continuar aqui, versículo 10. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Olha só pra você ver, porque tem gente que gosta só da bonança, né? Tem gente que fica bem como tá na bonança. Depois quando vem as provas, eu não quero mais servir esse Deus,
Quando a porta se abre, se alegra, mas quando a porta se fecha, a pessoa não quer mais servir esse Deus, vou sair dessa igreja, dispara a murmurar, dispara a reclamar, né? E só quer o bem de Deus. Nós temos que querer o mal também, irmãos, e continuar em vigilância e orando, porque Deus, Ele é maravilhoso. A gente não pode adorar a Deus só pelas coisas que Ele faz na nossa vida, não, pela porta, pela saúde, né? Pela cura que Ele te deu, não. Você tem que adorar em meio aos momentos difíceis também. Porque igual eu já falei aqui, né, passando pela prova, dando glória a Deus e confiar, porque o importante é confiar. Outro dia eu perguntei para Deus assim, porque eu sou uma pessoa de muita oração, de jejum, e um tempo atrás eu orava muito, orava e Deus me respondia na mesma semana, no mesmo dia, no mesmo mês. E Deus falou comigo de confiança, porque antes você tinha uma confiança e agora você está insegura. É por isso que eu estou em silêncio. Eu senti Deus falando comigo assim, ora mais, confia, volta a ser aquela pessoa que você era, que confiava. Você falava assim, eu vou fazer isso e vai acontecer, e acontecia, porque você confiava, né? E agora você anda insegura, você anda triste, anda pensativa. Eu estou contigo. Eu senti Deus falando isso comigo, confia. Confia, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Você é preciosa aos meus olhos. Você é a menina dos meus olhos e eu estou contigo. Confia que eu vou te dar a vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Versículo 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobrevera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o temanita, Beldade, o suíta, e Zofar, o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Versículo 12. Levantando eles de longe aos olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então os amigos de Jó estavam ali também, orando por ele, né, e chorando, porque eles viam quão grande era o sofrimento daquele homem, né, o quanto aquele homem estava sofrendo com aquela enfermidade, que tinha perdido tudo, mas em meio assim continuou ali firme na rocha, orando, né, adorando a Deus, que a Bíblia nos fala que Jó estava ali adorando, né, em meio àquela doença, aquela enfermidade, né, e aquela tribulação toda, né. E nós podemos ver, irmãos, que foi um homem assim muito forte, que não blasfemou, que era temente, que se desviava do mal. E eu vou ler um capítulo aqui, o capítulo 19, para você ver a dor de Jó, né? Jó 19, muitos que pregam Jó não falam, né? Não falam da dor de Jó, só fala essa parte que ele foi coberto de tumores, mas não fala aqui que ele foi desprezado, né? Ninguém dava ouvido para Jó quando Jó estava ali. Muitos queriam estar perto, é sempre assim, muitos queriam estar perto enquanto ele era riquíssimo, enquanto ele era o maior do Oriente, enquanto ele tinha de tudo, do bom e do melhor, muitos queriam estar perto, mas quando ele perdeu tudo, né? Quando ele ficou doente, quando ele ficou, aqui na Bíblia fala que o hálito dele era tão ruim, podre, era, né, tão ruim que ninguém queria estar perto dele. A Bíblia nos fala isso, né? Muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas não deram ouvido, não davam mais ouvido para ele. E é assim que acontece nos dias de hoje, né? Às vezes você tem de tudo, as pessoas querem estar perto. Às vezes você está bem financeiramente, as pessoas querem estar perto. Mas se você passa por uma enfermidade, se você perde tudo, né, aqueles que se diziam amigos se afastam, né, porque na verdade não eram amigos, só queria estar ali perto para aproveitar, né? E é também quando acontece quando você se converte. Às vezes você tem muitos amigos antes da conversão e quando você se converte, muitos se afastam de você. Mas permaneça firme, porque o nosso Deus só tem coisas boas para nos dar, né? Deus é fiel. Então vamos ler aqui, ó, Jó 19, 19 a partir do versículo 14, para você ver o que aconteceu ali com Jó. Olha só para você ver, os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se
esqueceram de mim, os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Olha só como todo mundo começou a se afastar dele, a tratar ele mal, né? E vinha a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável. A minha mulher, olha, você vê, a mulher dele não aguentava de tanto que fedia o hálito dele. Ninguém queria estar perto dele naquele momento. E pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam. E querendo eu levantar-me, zombam de mim. Olha só o sofrimento daquele homem, né? Até as crianças desprezavam. Todos os meus amigos íntimos me abominam. Olha só para você ver. E até os que me amavam se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me persegues como Deus me persegue, e não cessai de devorar a minha carne? Versículo 23. Quem me dera fosse agora escritas as minhas palavras, que me dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas da rocha. Olha só o versículo 25, como que é forte esse versículo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por que aquele homem não blasfemou? Porque ele tinha certeza que uma hora ou outra Deus ia se levantar do trono e ia honrar ele novamente. Irmãos? Deus ia honrar ele porque Deus conhece nosso coração, Deus sonda os nossos pensamentos e nada passa despercebido aos olhos dele. Se você está aí caminhando para cair, levanta-se, irmão, levanta, porque servir a Deus é a melhor coisa da nossa vida. A gente tem prova sim, mas com Deus nós vamos vencer em nome de Jesus, porque Ele conhece, Ele sabe até onde vai o seu limite, E Jó tinha que, todo mundo tem um limite, eu tenho certeza que aquele homem tinha um limite, mas ele continuou ali adorando a Deus, servindo a Deus, sendo obediente, temente, sendo reto e se desviando do mal, que é o mais importante, E aquele homem tinha uma certeza no coração dele, estava ali firme na rocha, estava ali, aqui, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O meu Redentor vive e ele vai te honrar em nome de Jesus, E assim, se você continuar lendo a história de Jó, você vai ver lá no final que ele continuou aqui firme e Deus honrou ele, Deus devolveu, Deus deu para ele tudo em dobro, Tudo que ele tinha, que ele perdeu, Deus deu para ele em dobro. Deus fez ele prosperar, Deus deu ele filhos, belíssimos. Você vê lá no final de Jó, porque foi um homem que obedeceu e Deus honrou. Amém, irmãos? Então vamos ficar na perseverança, Vamos confiar, porque Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Só Ele que pode dar a vitória. Ele está escrevendo uma nova história na sua vida. Confia, Confia, assim como Deus falou comigo. Confia, filha minha. Eu falo para você hoje, confia, porque Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Aqui eu deixo essa palavra em nome de Jesus. Um beijão, fica na paz de Deus, Em breve eu vou estar voltando com mais um vídeo abençoado, abençoar a sua vida, viu? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Receba essa palavra com amor. Deus abençoe.